Olá, gente. Deixa eu- Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa super live com a doutora Maíra, uma convidada muito especial. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Já tá aqui. Já tô convidando ela. Olá, Maíra. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Eu que te convidei, apareci no seu. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Eu tô sem microfone. Tá dando para me ouvir? Tá, perfeito. Então tá bom. Na verdade, seu convite, eu já estava pensando em te convidar também. Você é como se fosse uma extensão aí do mestre Jason Fung, que eu sou muito fã e é muito bom compartilhar com pessoas que se aprofundam no assunto, profissionais sérios e com certeza tendo o Fung como base não tem erro, né? Eu gosto de falar, eu queria te agradecer em público também ao vivo, porque para o pessoal que não me conhece ainda, olha que chique, gente. Eu conheço a Flávia, sabe como? Simplesmente eu estava no Canadá, dentro da sala do Dr. Fun. E ele falou, Maíra, você não conhece a Flávia? Eu falei, Flávia? Não, não conheço. Ele, ah, não, você precisa conhecer ela. Peraí, na mesma hora ele pegou o celular dele e me mandou o seu contato. Então foi assim que a gente conheceu. Eu conheci a Flávia. Foi pelo Dr. Fung. Não dá para ser mais chique, né, Flávia? Ai, muito, muito chique. Eu não sabia disso, que foi Sério, a gente assim, não. elogiou, falou: imagina, você precisa conhecer a Flávia, ela é super popular no Brasil, ela tem um trabalho ótimo e você precisa conhecer. Foi assim, Oh. Flávia. Não acredito Ai, que eu você não não sabia. sabia, não sabia. Então eu tenho que te agradecer, porque desde o começo você sempre foi maravilhosa comigo. E esse Ah, mundo digital não é fácil. Para a gente que é médico ainda, a gente não aprende absolutamente nada. Então eu não sabia absolutamente nada. Você sempre foi ótima comigo, então eu tenho que te agradecer publicamente que disso. isso, E tenho que te que agradecer isso. pelo seu trabalho maravilhoso, Flávia, porque o que você faz pelas pessoas, pouca gente está conseguindo fazer, né? Porque o problema de tantos problemas relacionados ao excesso de insulina que afetam tantos tipos de problemas médicos e se a gente não enxerga o problema, fica difícil de ajudar. Então, eu tenho certeza que o que você tem feito tem melhorado a saúde de muito mais pessoas do que muitas farmácias fazem. Ai, obrigada, muito obrigada. Realmente eu não sabia desses detalhes e quero agradecer também, parabenizar teu trabalho. Eu ouço bastante pessoas da região aí de São Paulo, de Campinas. Aí, gente, quem precisar de uma médica que entenda de jejum, de insulina, a Maíra aí tá arrasando. Então, e a gente já escuta os feedbacks falando da sua abordagem, de como que você atende, porque são muito poucos os profissionais, né, que sabem do assunto, que se aprofundam e conseguem orientar os pacientes. Isso, a gente junta vai fazer uma boa lavagem cerebral em quem está precisando perder os medos do jejum, né, Flávia? Exatamente. Olha, qualquer coisa você me dá um feedback, porque não estou em casa, a gente está aqui em Gramado, Ai, que numa delícia! parte, e a internet Preparada aqui para não está esquiar, muito Flávia? aqui. Hã? Preparada para esquiar? Aqui a previsão é que cai uma neve, estamos esperando, então vamos ver. É isso aí. Mas então, Maíra, uma diga. das coisas, assim, é muito bom que uma médica vai que explicar, né, com toda a parte fisiológica, as pessoas têm muito medo da fome, né? Na verdade, o maior problema, o maior impedimento do jejum é o medo, né? Que as pessoas acham que passar mais de 12 horas, tipo 24 horas, é quase um sacrilégio, né? E principalmente as pessoas obesas, que a gente está falando aqui de resistente à insulina, pré-diabéticos. O que você acha dessa abordagem assim? É muito comum falarem jejum até 16 horas no máximo para as mulheres, não pode passar disso. O que você acha É, disso? eu adorei que você começou por isso, porque realmente medo da fome, a gente tem que respeitar as pessoas que têm medo da fome, porque
Enquanto você está no ciclo do carboidrato, com muita insulina, com muita liberação de insulina, cada vez que você come de 3 em 3 horas, você já tem uma liberação exagerada de insulina. Um dos efeitos colaterais que a gente sente, um sintoma importante, é sentir fome. Então, você imagina que aquela pessoa que está com hiperinsulinemia, comendo de 3 em 3 horas, ela sente fome o tempo inteiro. E é desagradável sentir fome o tempo inteiro. E todo mundo aqui que já começou o jejum, já alguma vez na vida passou por isso, de sentir uma fome desagradável. Então, esse sintoma é realmente importante que você leve em consideração e você precisa, se você ainda tem medo do jejum por isso, por medo da fome, saiba que esse medo é comum por causa dos hormônios, mas quando a gente arruma os hormônios, como que a gente arruma os hormônios? Melhorando o que a gente come e aumentando esse tempo. Então, você vai precisar passar por um período difícil, que é o de adaptação do jejum, mas você vai precisar passar por isso para entender que a fome não é algo crescente que vai subindo até o infinito, até você sentir algo que te sobrecarrega e te deixa extremamente infeliz e que não tem fim. A gente tem estudo mostrando isso, colhendo sangue do paciente de hora em hora para ver o que acontece com a fome. Um dos principais hormônios que sinalizam a fome são a grelina. A grelina é liberada pelo seu estômago vazio. Esse estímulo da fome, ele é cíclico. Ele sobe e ele desce. Não importa quantas horas você fique, a gente tem isso registrado. O jejum de pegar as pessoas, deixar 7 dias no hospital colhendo sangue seriado, e você vai vendo que os picos de fome aparecem e vão embora, aparecem e vão embora, que é o que o Dr. Funk fala da fome que vem em ondas. Se você aprender a ignorar alguma dessas ondas várias vezes sistematicamente, você vai obter muitos benefícios de saúde. O mais óbvio é o emagrecimento, mas muito além do emagrecimento é a liberdade de parar de ficar algemado à comida. Então, você pensa que um celular, quando seu celular tem que carregar a cada 3 horas, você já fala, que lixo, eu quero trocar, eu quero jogar essa porcaria no lixo. E você precisa de 3 em 3 horas comer, carregar alguma coisa na bolsa e parar na lanchonete. Isso é uma escravidão que você só percebe que você se liberta dela quando você aprende a lidar com a fome. E isso realmente é difícil para quem está no ciclo, mas se você tiver informação suficiente, sabendo que sim, é difícil, sim, a fome vai aparecer, mas sim, se você aprender a ignorar, ela vai embora. Então, isso eu acho muito importante você ter falado, porque é o primeiro passo mesmo, é o principal efeito colateral do jejum, o mais conhecido, o mais esperado e o que mais afasta as pessoas de fazer jejum. Sim, e sobre o tempo. Não sei se você, esses dias, saiu um estudo falando o ano passado que o jejum prejudicava as células pancreáticas. Você deve ter visto um artigo, enfim. E muitas pessoas ficaram com essa preocupação, enfim, falaram que o rato lá fez um jejum super longo e que isso prejudicou o sistema pancreático lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o jejum em relação à nossa saúde aí do pâncreas, enfim, de nosso sistema todo. Então, um dos principais efeitos um dos principais efeitos deletérios do excesso de insulina ao longo do tempo é o acúmulo de gordura na região visceral. O que seria esse acúmulo que a gente vive falando que gordura se acumula? A gordura, ela não é ruim em todos os lugares do seu corpo. No subcutâneo, a gente sabe que a gordura não faz mal, tanto que tem estudos que eles fazem lipoaspiração, tiram 10 quilos de gordura e a paciente continua normal, nem melhor e nem pior, inerte. Então, gordura depende do lugar onde ela tá para ela te fazer mal ou te fazer bem. A gordura em volta dos órgãos é a gordura ruim que está relacionada à resistência insulínica e ela aumenta, é como se fosse lenha na fogueira. Quanto mais você tem insulina, mais você acumula lá, e quanto mais você acumula lá, mais disfunção das células daquele órgão você tem. Isso vale para o fígado e para o pâncreas, que são peças-chave na saúde metabólica, tanto do diabético quanto de quem tem resistência insulínica, quem tem problema no triglicérides, em geral, síndrome metabólica em geral. Então, qual que é o problema? Esse acúmulo patológico de gordura em volta dos órgãos te deixa mais doente. E o que a gente observa? Quando você emagrece lá, nos órgãos, você fica mais saudável.
Então, muito das disfunções da célula pancreática que o diabético tem, por exemplo, quando ele é exposto a períodos aumentados de jejum, o que vai acontecer? Com a insulina baixa, é possível queimar gordura, principalmente dos órgãos, que é a região onde é mais sensível à insulina. Com o tempo, o que isso tem estudos já mostrando? Que você melhora essa gordura no pâncreas. Então, não existe só gordura no fígado. E quando você melhora a gordura no pâncreas, você, inclusive, recupera a ação das células beta. Então, até os diabéticos, alguns, a gente não pode prometer a cura para todos, mas até alguns diabéticos que tinham um peptídeo C baixo, uma função de células beta diminuídas, podem recuperar função se eles tiverem a queima de gordura do pâncreas. A gente tem estudos mostrando isso com pacientes com bariátrica, porque a bariátrica nada mais é do que uma redução abrupta de calorias, é como se fosse um jejum cirúrgico. Então, na bariátrica, a gente observa que tem pacientes que saem do hospital no pós-operatório sem diabetes tipo 2. Então, estuda-se, tem essa teoria de que alguns gramas que você perca de gordura no pâncreas podem ser o suficiente para reverter boa parte da disfunção das células beta que nós médicos aprendemos que era irreversível. Então, esses estudos em ratos são estúpidos, porque a gente não pode perder tempo com rato quando a gente já tem resultado em humano. Isso é voltar para trás e regredir. Então, a gente não pode olhar para trás quando a gente está comparando o efeito nos humanos. É diferente do estudo do jejum em ratos. Tem alguns tipos de estudos que a gente ainda não pode fazer em humano. Por exemplo, tem estudo em rato testando jejum que utiliza 6, 7 vezes a dose de quimioterapia máxima que um humano aguentaria. Então, é lógico que a gente não vai fazer isso num ser humano. Para isso é útil ainda estudar o efeito protetor do jejum para tratamento de câncer, por exemplo. Mas quando a gente já tem estudo em humanos, não é muito inteligente a gente ficar assustado com o resultado de ratos. Fora que a equivalência entre horas de jejum para ratos é muito maior do que para humanos. Então, por exemplo, se você jejua um dia de rato, pode ser o equivalente entre 5 a 7 dias no ser humano. Então, nem isso a gente conseguiu ainda achar equivalência. Então, realmente, basear uma resposta em ratos, sendo que a gente já tem estudo em humanos, sendo que, por exemplo, o Dr. Fung publicou mês passado um, ano passado outro, série de casos relatando reversão do diabetes tipo 2 com jejum. Então, assim, a gente precisa pôr a cabeça no lugar e se cercar de estudos melhores, né, Flávia? Com certeza. Outra pergunta, na sua opinião, quais são as principais diferenças entre o jejum de 16 horas e os que a gente falou, de 36 horas, na prática? O que tem diferença? Olha, é o seguinte, eu falo que não dá pra gente chegar no de 36 sem antes ter ficado craque no de 16. Porque você vai se sentir mal e o que a gente quer é que você goste do jejum e não associar algo ruim. Mas a vantagem, eu adoro especificamente o de 36. Por quê? Porque a vantagem de acumular 2 espaços dormindo, ou seja, você não está acordado, consciente, lembrando que está sem comer, você usa 2 períodos desse associado com 3 refeições que você pula. É muito prático e a vantagem é gigante, porque a gente sabe que dependendo da sua dieta, até 24 horas em jejum, você só está queimando glicogênio. Você não está nem usando gordura, você está usando glicose, mas a sua glicose guardada. Você não comeu, mas você não está gastando gordura. Depois das 24 horas é garantido, quase garantido, né? Que a gente está chegando ao fim do estoque do glicogênio. A gente acredita que entre 24 e 30 horas seja o de todo mundo, que é o horário, que é o período que a gente mais ativa a autofagia, porque a gente começa a reciclar proteína antes de começar a acessar o nosso estoque de gordura full power. Então, esse período é maravilhoso para quem quer ativar, queimar gordura, quer melhorar sobras de pele, né? Porque a gente não pode afirmar assim, eu como médica não posso falar, gente, queima a pele, você não vai ficar com sobra. Eu não posso porque eu não tenho estudo, mas a gente tem a prática, né, Flávia? Você Temos. tem as suas clientes de sucesso aí que estão para prova. E eu tenho também os meus pacientes, eu tenho também os que eu vi lá com o Dr. Fung, porque o Dr. Fung, como está há 5 anos, 5, 6 anos aplicando,
Ele tem pacientes que perderam muitos e muitos quilos e nenhum deles foi para cirurgia plástica. Então, apesar de a gente não poder provar com estudo, o jejum, apesar de ser um método milenar, é novo na parte de estudos. Então, isso a gente ainda não pode afirmar do ponto de vista médico, mas do ponto de vista prático é o que a gente observa, não é isso, Flávia? Me conta. Exatamente. E eu acho o de 36 fantástico. A primeira vez que eu particularmente fiz, assim, quando você acorda inteirando as 36 horas, você tá com menos fome do que no dia anterior. A primeira vez que eu fiz, eu falei, não é possível. Você tá com aquela sensação, né, até um pouco de enjoo, você toma água, até para tomar água tem que ser mais devagar, né, porque você já sente uma diferença, uma sensação muito grande, então você vai tomar água mais devagar, né, a respiração tudo muda, o coração fica mais acelerado, e aí eu pensei, não, gente, emagrecer assim é muito fácil, né, primeiro que você perde a fome, né, porque todas as dietas, eu já fiz várias dietas, e a coisa mais difícil de lidar é você ficar olhando no relógio e você ficar lidando com aquela fome constante. Você come, daqui meia hora parece que você não comeu, você não está saciado, né? Eu lembro que eu pegava os papeizinhos das Nutris e eu falava assim, gente, mas eu tô com muita fome, deixa eu fazer o seguinte, eu vou comer o lanchinho das 5 e vou comer o lanchinho da ceia, tudo junto nas 5 horas, porque era o horário que mais me dava fome no centro cirúrgico. Eu falava, gente, eu vou juntar as duas ceias e aí depois eu só janto. Eu vivia com fome. Eu obedecia, só que me irritava, me dava mau humor. Eu vivia com fome mesmo. Então eu compartilho a mesma aflição. Nada é pior do que ter a algema de ficar obcecado com comida. E esse que é o problema, gente, de contar caloria e viver em low fat. Porque a gente sabe que contar caloria, viver com poucas calorias, aumenta, prolonga a sua vida, dá longevidade, pode aumentar uma série de benefícios, só que ninguém aguenta viver assim. Então, constante, qual é o né? benefício de querer fazer low fat se ninguém aguenta fazer low fat? Você fica, nossa, eu vou fazer essa dieta até o carnaval. Chegou o carnaval, eu vou beber tudo que dá, comer tudo que voltar inchado, que nem um balãozinho de volta para casa, de volta a estaca zero. Isso não é vida, gente. A gente precisa se limitar, né? Então, eu lembro, nunca me esqueço que eu era aplicada. Eu sempre, quando eu resolvi emagrecer, eu vou fazer tudo que tem que fazer. E aí a nutricionista me falou, me passou toda a dieta. E eu saía do treino, Maíra, com uma fome, porque eu comia tapioca com banana antes do treino. E 2 horas depois eu chegava em casa irritada, assim, eu falei, não é possível. Falei para ela, olha, não dá, eu não consigo ver assim. Ela, coloca uma maçã. Eu falei, pô, maçã que uma maçã? Maçã nada me deixava com mais fome. De verdade mesmo, eu comia maçã, eu falava, gente, eu acho que eu tenho um problema muito sério, porque eu tenho fome, as pessoas mandam comer para lanche, mas eu fico com muita fome. Então, depois que a gente entende o efeito dos hormônios, é até um pouco triste, né? Pensar o quanto que a gente perdeu de tempo e dinheiro. Eu lembro que eu fazia academia, você não vai acreditar o que eu tomava durante a academia. Nossa, eu sofro mesmo. Eu tomava maltodestrina. Então, eu ficava lá dando golinhos de maltodestrina enquanto eu tentava emagrecer. Gente, é muito triste mesmo. Então, o que a gente está fazendo aqui realmente é importante, porque você vai economizar dinheiro, você não vai gastar mais com maltodestrina no treino, nem com dadinho de tapioca, nem com banana com aveia e mel, porque o nosso pré-treino, quanto mais gordura a gente tem, e olha para a nossa barriguinha, se tem gordura ali, você já tem o seu pré-treino. Você só precisa de adaptação para fazer treinos pesados com jejum, porque essa é uma dúvida que eu recebi bastante. Se pode fazer exercício durante protocolos de jejum entre 24 e 48 horas. Pessoal, não só pode, como eu acho que deve. Porque quanto mais ativo você tiver durante o jejum, mais você estimula a liberação dos hormônios que vão te proteger da queima de massa magra. Então, é protetor fazer exercício. A única coisa que você vai precisar é adaptar. Então, por exemplo, se você faz CrossFit e você começou a fazer os protocolos de jejum, é garantido por estudo, eu tenho como provar para vocês, você vai se sentir péssimo. Entre 4 a 8 semanas, até você acostumar, você vai se sentir mal. Não é que não vai estar... Você vai se sentir mal, você vai render menos e você vai me odiar. Depois, suas mitocôndrias vão se acostumar e aí você vai começar a treinar em paz, desde que você reponha sal
e tome água o suficiente. Se você não fizer isso, você vai realmente, é garantido que você não vai se sentir bem e aí não vale a pena fazer. Sim. E essa adaptação, Maíra, é não só para quem faz CrossFit, né? Mas igual você estava falando, para aquela pessoa que come o dia inteiro e resolve, né, espaçar essas refeições. Só de diminuir a quantidade de carboidratos, ela vai passar por essa adaptação, né? Sim, esse período de adaptação é conhecido, estudado e orientado se você estiver fazendo com ajuda. Se você estiver fazendo sem ajuda, ajuda muito, conforta o coração saber que isso é temporário, isso diminui se você tomar água e tomar sal o suficiente. Lembrando, as pessoas ainda têm medo do sal. O que você precisa entender? Cada vez que você come, tem sódio em tudo que você come. Tem um pouquinho de sódio nos vegetais, na carne, no sal que você põe na comida, etc. Imagina que você não está comendo nada, ou seja, você não está adicionando zero sódio na sua dieta. Além disso, a sua insulina está caindo. O que acontece com a insulina quando ela cai? No seu rim, ela avisa, ela dá um sinal assim, rim, joga esse excesso de água e esse excesso de sal fora. E daí, somando com isso, vamos supor que a pessoa tem medo de sal, quer emagrecer, não está comendo nada, não está bebendo água porque não tem hábito e ainda resolve tomar o chá emagrecedor Desinchar. Desculpa falar marca, não é por mal, mas eu só estou falando porque é muito popular. O Desinchar é um chá diurético. Gente, pense comigo. Você não comeu o sal que você normalmente come, você já está com a insulina baixa, com o seu rim excretando mais sódio, chama natriurese do jejum, para vocês verem que não é brincadeira isso, é fisiológico. E ainda você está tomando um chá diurético. Então, essas pessoas, elas correm um risco grave de cair, de ficar com tontura, cair da escada, bater a cabeça. Exato. Hipoglicemia nem tanto. Se a pessoa não é diabética e não usa medicação, ela não vai ter hipoglicemia. Mas ela vai ter uma sensação que é muito parecida com hipoglicemia, que se ela não tiver um medidor para ver que ela não está hipoglicêmica, ela vai achar que é hipoglicemia porque é uma sensação de cabeça leve, tontura. Ela pode ter tremor, porque quando a gente está muito desidratado, a gente ativa o nosso sistema simpático ainda mais. Então, aqueles hormônios adrenérgicos vão aumentar. Você pode ter tremor, náusea, até vômito. Então, pessoal, isso é um sinal de alerta. Você realmente precisa levar o jejum a sério e fazer direito com responsabilidade, porque não é brincadeira de criança. É uma terapia muito eficaz para uma série de doenças relacionadas ao excesso de insulina. Não é só para emagrecer, mas é tão importante que até para desinchar serve. Então, você não vai tomar chás diuréticos e você vai lembrar que você precisa repor água e sal com mais seriedade, porque as pessoas acham engraçado. Sabe que eu não tomo água o dia inteiro? É bonitinho? Não é bonitinho, gente. No jejum você vai passar mal e aí você vai atribuir uma prática extremamente saudável que te ajuda a poupar medicações, a deixar de precisar de medicações. Você deixa de usar uma prática tão maravilhosa como essa porque você está fazendo mal, você está fazendo errado de um jeito irresponsável. Então, é muito importante falar sobre o sal. Outra pergunta que eu vejo que as pessoas erram muito é na hora de se alimentar. Principalmente depois de um jejum de 36, de 48, a gente até tinha trocado umas ideias. Tem gente que tem essa função aí do biohacker, que quer explorar um pouco mais, faz algumas horas a mais, só que pecam muito na hora dessa realimentação, né? E a gente sabe que também pode haver problemas, tem aí a chamada síndrome da realimentação, né? Que um dumping, né? Que é muito comum. E às vezes não é nem tantas horas de jejum, mas a pessoa faz errado. Eu queria que você explicasse aí pra gente o que é o ideal fazer, como que a pessoa deve quebrar esse jejum e o que traz esses sintomas desagradáveis aí na realimentação. Por isso que eu gosto de conversar com a Flávia, pessoal, porque quem conhece tem esse tipo de preocupação. As pessoas que não têm responsabilidade nem lembram que isso é importante. Eu gosto de falar que se você quer fazer jejum, você precisa planejar não só quando você vai fazer, mas o que você vai fazer para quebrar. Por quê? Porque jejum até 24 horas, você está comendo uma vez por dia, isso é normal, você não precisa se preocupar. Agora, depois disso, só o seu estômago, para falar dele, eu só vou falar do estômago e da insulina, não vou falar de muito mais coisa. Mas o seu estômago, ele para de fabricar as enzimas. Então, ele está descansando. Isso é maravilhoso, isso é terapêutico, isso ajuda a recuperar uma série de inflamações intestinais, gástricas, etc.
Mas qual que é o problema? Você consegue imaginar que o seu estômago estava lá quietinho, descansando, sem produzir nada. De repente você joga 1 quilo de carne lá, você está fazendo carnívoro, joga 1 quilo de carne no seu estômago. Isso vai te dar, no mínimo, dor de estômago. Se você tiver a infelicidade de planejar quebrar um jejum, uma festa de criança, isso eu sempre falo para os pacientes, não inventa. Você vai quebrar o seu jejum de 36, uma festa de criança, você pode desmaiar, você pode ter, assim, no mínimo, sintomas de dumping, que é semelhante a quem fez bariátrica e não tolera grandes excessos de comida, você pode ter um reflexo vagal por causa disso. Lembrando que insulina, o que acontece quando você come, de repente, uma grande quantidade de carboidrato refinado quebrando o jejum? A sua insulina estava suprimida. Depois de 24 horas, ela abaixa, assim, 70%. Então, o que acontece? O shift muito grande entre muito baixa e muito alta faz com que, junto com a insulina, vários dos seus eletrólitos que estão lá no seu sangue sejam roubados para dentro da célula. E aí você pode ter sintomas que a gente encontra na síndrome de realimentação de jejuns prolongados, até nos curtos. Por quê? Porque é muito abrupta essa mudança. Então você precisa ter responsabilidade. Por isso que eu adoro os jejuns mais curtos, esses de 36, para ir educando as pessoas a respeito da disciplina de fazer jejum com responsabilidade e quebrar com responsabilidade, porque o risco de você se sentir mal é muito grande. Diarreia é um efeito colateral comum e que, mesmo que você coma direito, você pode ter e é esperado. Isso melhora com o tempo, conforme você vai se habituando. Agora, esses sintomas de mal-estar, quase desmaio, sintomas Suador, graves, né? exatamente, são extremamente evitáveis e depende de responsabilidade. Então, é muito importante você ter me perguntado isso. Eu costumo orientar que você tem que voltar devagar, comer alguma coisa pastosa, fácil de digerir, por exemplo, uma porçãozinha pequena de abacate, você coloca um azeite ou um iogurte com frutas vermelhas, dá um tempinho, no mínimo uma meia hora, para depois comer alguma coisa leve, comida de verdade sempre. Não tem um cardápio específico, mas a gente precisa dar comida. Por quê? Também tem a parte do significado do jejum. Você faz jejum de mais de 30 horas, o seu corpo entra em autofagia. A gente tem estudo mostrando que até células brancas, as células imunes do seu corpo, os leucócitos, eles diminuem de volume durante o jejum, mas na realimentação eles voltam a aumentar. O que isso significa? Que você, no jejum, você se livrou dos que não prestavam, e aí na realimentação você está reconstruindo com células que estão livres para recomeçar. Se você der, como é que chama? Se você der alimentos de péssima qualidade, você vai reconstruir as suas membranas, as suas estruturas celulares com matéria-prima ruim. E o que a gente quer? Uma doença autoimune que você está buscando no jejum, por exemplo. Você quer reconstruir essas células imunes sãs, de qualidade. Então você tem que pensar que o jejum, na hora que você quebra, é a oportunidade que você está dando com alimentos de qualidade para reconstruir o que você destruiu no jejum. É o yin e o yang. Um faz parte do outro. Não dá para falar de jejum sem falar de alimentação saudável. Então é muito Sim, o importante jejum ver. reprograma, né, o seu corpo. É uma forma de você estar reprogramando as suas células, né? Realmente tem essa função de reestruturação, né? Muito interessante. Então, quer dizer que o jejum não faz mal, não diminui a imunidade, né, Maíra? Muito O pelo pessoal contrário. aí no Covid ficou muito preocupado com essa questão, né? Muito zum, zum, zum. É mais importante isso que você falou, né? Durante o jejum, algumas partes são suprimidas, mas com a realimentação, né? Que a gente fala de jejum intermitente, não é jejum permanente, né? Exatamente. Então, e aí é onde a pessoa tem a chance de dar um booster no seu sistema imune, né? Principalmente com uma boa realimentação. Uma pergunta muito comum, Maíra, sobre as mulheres é a questão da função da tireoide. Isso quase todos os dias eu recebo essa pergunta. Se mulheres que têm uma deficiência lá no T3, no T4, se o jejum diminui essa função para quem já tem ela prejudicada. Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é a seguinte: você está com problemas na sua tireoide? Está controlado? Se não está controlado com medicação, você primeiro vai resolver a sua tireoide, você vai usar as medicações que o seu médico te orientou de acordo com os seus exames para regular a sua tireoide.
uma tireoide mal controlada não é uma boa ideia no jejum, nem hipertireoidismo e nem hipotireoidismo. Então, a gente tem que partir do princípio que se você tem hipotireoidismo e ele está bem controlado e você quer emagrecer, ótimo, emagreça. Se você tem hipotireoidismo, um dos problemas do hipotireoidismo, um dos defeitos na conversão do T4 para o T3, que é a forma ativa do hormônio, é a resistência insulínica. Então, vamos supor que você tem resistência insulínica e hipotireoidismo, que é a coisa mais comum do mundo. Se você tratar a sua resistência insulínica de maneira correta, ou seja, reduzindo o carboidrato na sua dieta e aumentando o espaço entre as suas refeições, você vai estar tratando sua resistência insulínica com o risco de melhorar a sua função tireoidiana. Agora, se você está com um hipotireoidismo mal controlado e vai fazer jejum prolongado, é uma péssima ideia, porque a gente sabe que durante o jejum, gente, o nosso corpo ele responde de acordo com a necessidade. Num jejum, o seu corpo entra em modo energia, economia de energia. Você fica renovando as suas células ao invés de crescer. Então, você não tem sinal de crescimento, você tem sinal de renovação. Seu corpo fala, ó, não está sobrando nada, vamos procurar o que está errado aqui, vamos reaproveitar. Então, são sinais diferentes. Durante o jejum, um dos efeitos do jejum é realmente diminuir o T3 livre e aumentar o T3 reverso. E aí, qual que é o problema disso, Flávia? Os estudos, as pessoas só estudam o mecanismo. Então, elas vão lá e falam assim, nossa, durante o jejum, abaixa o T3, aumenta o T3 reverso. Nossa, faz mal para a tireoide. Não, gente, porque depois que você realimenta, a sua função volta ao normal. Então, e aí, o que eles fazem com exploração ruim de estudo? Eles falam, nossa, vamos randomizar o pessoal que comeu carboidrato voltou à função tireoidiana. Gente, a pessoa voltou a comer. E aí, o que eles fazem? Eles deturbam de novo o estudo e falam, olha, você precisa de carboidrato para a sua tireoide funcionar. Não, pessoal, você precisa que a sua tireoide esteja bem equilibrada, seja com hormônios exógenos ou com o seu, e depois você faz os seus jejuns. Jejum prolongado, para quem não está com a tireoide regulada, eu acho uma péssima ideia. Tem várias outras formas de você emagrecer sem precisar de jejum prolongado. Fora que o jejum prolongado é uma mania, né? Que eu acho que as pessoas precisam primeiro aprender a fazer o jejum curto, com disciplina e saber respeitar o próprio corpo, para depois tentar os prolongados. E aí fica essa competição aí. Mas então, assim, eu não sei se respondi totalmente sua pergunta, mas... Não, perfeito. Outra coisa também que sempre perguntam, que tem muito sentido que você falou, é do cortisol, e eu já vi o Jason Fung falando, né? Realmente que em jejum mais prolongado o cortisol aumenta, só que na realimentação também, em questão de poucos minutos, o cortisol já fica normalizado. Então, e a questão é sempre, né, o hipercortisolismo crônico, né? Isso que é um problema. Mas como qualquer outro hormônio, a gente oscila, né, Maíra? Exatamente. Uma coisa que é importante é assim, mulher na menopausa, por exemplo, que já tem um cortisol mais aumentado, aí elas não dormem à noite, aí elas começam a fazer jejum prolongado. O jejum prolongado, mesmo o começo de jejum pequeno, você pode ter insônia, já piora. Aí piora a sua modulação do cortisol. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Se você está muito estressado, por exemplo, fazer um jejum prolongado é mais difícil, não é uma boa ideia. Se durante o jejum você está ficando muito estressado à noite, você não vai dormir. Então, às vezes, por isso que eu gosto tanto do caldo. Caldo de ossos é uma ótima ferramenta. Às vezes, só de você tomar um caldinho quente à noite, diminui o seu estresse, diminui o seu cortisol e já melhora o seu sono. Então, é importante levar em consideração uma série de questões. Não é tão simples assim, de falar, olha, faz assim, se não deu certo, desiste. Não, tem vários jeitos de dar certo. Mas, realmente, o cortisol impacta e a gente sempre fala aqui que insulina, hiperinsulinemia é o principal causa de obesidade. Mas tem pacientes que têm insulina normal, mas elas são extremamente estressadas, não dormem nada, têm uma ansiedade na lua, tomam muito café durante o jejum. Lembrando que café é maravilhoso, eu adoro também, sou viciada, mas café é um estimulante do sistema nervoso central. Você vai e tenta forçar o número de horas além do que você tolera, você não se acostumou a elas, aí você se entope de café, você não dorme à noite, piora o seu cortisol, sua vida vira um inferno. Então, precisa ir com calma. É por isso que eu gosto tanto de falar sobre jejuns um pouco mais curtos, porque a gente precisa mesmo ir se adaptando
E a gente fala curto, né, Flávia? Porque pra gente é fácil, mas para você que está começando e está ouvindo a gente falar de 36 como curto, é uma questão de Sim, prática e de tempo. Então, é é difícil para verdade. todo mundo. A gente começa devagar. Eu lembro que eu contava minhas horas e eu me sentia vitoriosa de chegar até 18. Então, é uma questão de prática mesmo. A Megan sempre fala que jejum é igual músculo. Se você vai na musculação, todo mundo entende, né? Você vai para o professor de musculação e fala, ó, eu quero carregar 100 quilos no supino. Meu, ninguém pede isso na primeira aula, né? Mas pra gente pede, oi, eu queria fazer um de 30 dias. Gente, que isso? Precisa ser, Exatamente. né? Inclusive, um mês atrás eu quebrei o meu recorde. Eu nunca fiz jejuns muito prolongados, e, assim, por várias questões. O meu máximo, acho que chegou quase 90 horas. Eu quebrei o jejum porque eu estava assim muito energizada e estava me incomodando, sabe? Aquela porque eu estava Sim. muito agitada e eu precisava baixar aquela adrenalina, estava demais. Eu não, vou quebrar porque não era fome. Não, depois de 36 horas, Acetona batendo na cabeça, né? É muito batendo. dolorido. E aí você fica com todos os seus sentidos, né? Você fica mais atento, mais alerta, e isso te requer uma energia, uma demanda que, né? E às vezes você precisa. Por isso que eu gosto muito, você falou, esses jejuns mais curtos, onde você transita essa questão do estado alimentado, estado não alimentado, sem tantas oscilações. Eu acho que é mais fácil. Claro, é bom de vez em quando fazer um protocolo um pouco mais avançado, mas na maioria das vezes tem um equilíbrio aí, realmente fica mais fácil a gente manter. Com certeza. Maíra, antes de eu abrir as perguntas, tá muito interessante, eu queria te perguntar sobre a questão do ritmo circadiano. Se a gente já vê muitos estudos, né, que às vezes a mesma quantidade de calorias, mas que as pessoas consomem numa janela menor de 6 horas, tem efeitos metabólicos muito diferentes. Às vezes nem só na questão da perda de peso, mas em todo o quadro. O que que você acha disso? Não, eu acho que assim, é uma área fascinante da medicina. Acho que é incrível, eu adoro. Eu sempre leio bastante sobre isso. Tem muitas questões que dá para falar assim, 4 horas só disso. Mas é interessante saber que assim, existe solução para tudo. Tem gente que fala, eu não consigo fazer jejum. Tudo bem. Para de jantar à noite, janta até a luz do dia estar presente. Anoiteceu, proibido comer. Só isso, a gente já tem estudos fantásticos mostrando que existe melhora da parte metabólica, da resistência insulínica. Você melhora, você fica mais sensível à insulina, você perde gordura visceral, você melhora a sua glicemia. Por quê? Porque até isso já descobriram. Existe receptor de melatonina no pâncreas. Eu vi. Então, assim, gente, a gente não sabe nada nesse mundo. Estamos aprendendo agora. Então, usar os nossos hábitos ancestrais é muito interessante. Por quê? Os nossos genes, a gente acha que a gente tem só o reloginho central, né? O ritmo circadiano que comanda a gente no núcleo supraquiasmático, que fica entre os nossos olhos aqui. Mas é muito pelo contrário, gente. A gente tem o Master Clock, que é o cara que manda no relojão. Só que a gente tem reloginhos em todas as nossas células. Por quê? Porque a gente não trabalha 24 horas com o nosso metabolismo igual. Ele varia entre dia e noite. E quais são os principais sinais para as nossas células saberem? Olha, é hora de trabalhar para construir. É hora de trabalhar para reconstruir. Esse principal sinal é a luz. E qual que é o problema? A luz, na modernidade, a gente destruiu os nossos sinais. Por quê? Porque a gente liga as telas à noite com luz azul, que inibe a produção de melatonina. A gente tem melanócitos aqui no nosso cérebro que recebem o sinal de luz. Quando a luz cai com o pôr do sol, teoricamente era para a gente descansar e começar a ativar o nosso modo regeneração, ativar genes e tudo mais. O que a gente faz com a vida moderna? Durante o dia, ao invés de a gente estar ao ar livre, com luz bastante grande, que vem só da claridade, não precisa estar sol. A luz que está lá fora é muito forte a ponto de estimular o nosso cérebro falando, é dia, é dia. À noite, então de dia a gente fica dentro do escritório com uma luz fraca. E de noite, que era a hora de apagar a luz, ou usar luz vermelha, que é igual da lamparina de antigamente, da fogueira de antigamente. Não, a gente liga a luz azul, a luz da TV, a luz do celular, a luz do computador. Então, a gente tem uma deprivação de escuro
e uma falta de luz durante o dia. Então, a luz a gente já destruiu. Qual que é o segundo sinal mais importante para regular o nosso metabolismo? É a comida. E o que aconteceu com a comida? Antigamente a gente comia 2, 3 vezes por dia. Na década de 80, os estudos mostram que a gente fazia 14 horas de jejum, pelo menos nos Estados No Unidos. mínimo. Tá? Hoje em dia a gente come o tempo inteiro. Então, os dois principais sinais para regular o nosso metabolismo interno, a gente destruiu completamente. Então, é por isso que o jejum é tão interessante, porque contando suas horas, você acaba restringindo, dando um limite para o seu corpo de que horas você vai comer. E, às vezes, você consegue parear isso com o dia e a noite e regular até o seu sono. E não é à toa que muitas pessoas melhoram só de parar de comer à noite. Então, tudo isso tem uma explicação e a gente está só engatinhando no começo disso, mas os estudos são, assim, incríveis e são, assim, uma das áreas que mais me interessa é essa, do ritmo circadiano. Eu acho incrível. Muito interessante. Eu vou abrir aqui, então, a caixinha de perguntas. Vamos ver, tem muita pergunta. Sobre os adoçantes. Adoçantes e jejum. Essa aqui, ó. Qual adoçante aqui quebra o jejum ou não quebra? Olha, pessoal, a gente tem que levar do ponto de vista... Eu acho que o mais importante é o ponto de vista prático. Você quer transformar o seu jejum em algo fácil ou algo difícil? Porque se você tem resistência insulínica e quer emagrecer, só a resposta que você vai ter do doce na sua língua já vai estimular uma resposta exagerada de insulina e vai te dar fome. Você quer estragar o seu jejum? Experimenta. Você pega o seu jejum, você está indo bem, vai lá e toma uma Coca Zero para você ver. Você vai ficar miserável. É horrível. Por quê? Porque a sua língua é agnóstica, ela não quer saber de onde veio o sabor doce. E aí, só dela ser ativada com o sabor doce, ela avisa o seu cérebro, porque o seu cérebro, gente, ele não sabe que existe adoçante. Ele fala assim, olha, a Flávia vai começar a comer, prepara aí, libera uma insulininha que vai cair na circulação já, glicose para a gente diminuir. E não chega nada, você tomou uma bebida 0 caloria. Então, você fica o tempo inteiro enganando. Por isso que a mesma pergunta sempre vem a do chiclete junto. Por isso que no jejum, 0 adoçante e 0 chiclete. Você no jejum, um dos objetivos é zerar a sua resposta aos sabores. Porque depois do jejum, depois de um mês de jejum, você vai ver que o seu paladar vai ter mudado. Você vai gostar de coisas que você não gostava antes. E você sabe que para mim a sucralose, no começo, né, quando eu estava testando, eu tentava tomar café com sucralose. Para mim, a sucralose ainda é muito pior que o açúcar. Aquele efeito rebote com a sucralose, para mim, é incrível. A fome vem... Eu era viciada em sucralose no café também. E aí eu tentei várias vezes tirar tal. E depois que eu acostumei, foi assim, eu tentei tirando aos poucos, não deu certo. Aí eu tirei de uma vez não deu certo, fiquei sem café, tive dor de cabeça de abstinência de café, voltei, porque a anestesista é viciada em café, né? Sim. Aí depois eu falei, não, você quer saber? Vai ser cowboy mesmo, eu vou parar hoje e agora paciência, se eu não quiser eu não vou mais tomar café. E aí, depois, quando você pega a xícara de alguém que tá com um pouquinho de adoçante, você fala, meu, como é que eu aguentei a vida inteira tomar isso? Então, realmente, precisa acreditar que o nosso paladar muda. E muda. Olha essa pergunta, que interessante. Posso fazer jejum após Covid? Pode. Eu só não gosto de dar jejuns longos. Por quê? Porque qualquer complicação que você venha a ter pós-doença, vão culpar o seu jejum e não vão te atender direito. É verdade. Então, assim, é muito importante você fazer com cautela. Eu tenho pacientes que tiveram Covid e me perguntavam, doutora, mas eu tô ótima, deixa eu fazer protocolo longo. Não deixe. Não deixe porque não vale a pena a dor de cabeça. Você sempre pode esperar se recuperar para voltar nos seus protocolos grandes. Enquanto você estiver na convalescência, você pode muito bem escolher melhor os seus alimentos e evitar açúcar e trigo. Lembrando que a principal complicação do Covid não é o Covid em si, é a tempestade de citocinas inflamatórias. E esse gene que desencadeia toda essa resposta inflamatória do NLR3, LP3, sei lá, esse inflamassoma com um nome gigante. Esse inflamassoma é justamente o que a dieta cetogênica e o jejum diminuem essa inflamação. Então, faz muita diferença você cuidar da sua saúde, inclusive para diminuir o seu fator de risco
para as complicações graves do Covid. Sim, e eu tenho ouvido algumas pessoas em grupos de dieta low carb cetogênica que, não sei se você concorda que se faz sentido, que pessoas que praticam esse estilo de vida bem antes dessa pandemia, elas tendem a ter menos sintomas e muitos são até assintomáticos. Faz sentido? Faz total sentido, apesar da gente não ter, como a gente está nesse começo aí, desse gene, desse vírus, a gente não tem informações robustas do ponto de vista de alto nível de evidência científica. A gente fica mais no achismo mesmo. Mas se a gente for usar mecanismos, que é o que a gente tem no momento, faz completo sentido que as pessoas que seguem essa dieta são menos inflamadas. Lembrando que hiperglicemia, diabetes tipo 2, obesidade, o obeso é inflamado. Isso até o médico mais convencional, isso eu aprendi na faculdade, hein? Aprendi na faculdade mas eu já sabia que o obeso é um inflamado. Então, isso é uma informação que está disponível para todos os médicos, é óbvia para todos. O obeso é mais inflamado, com inflamação crônica mesmo. Então, se você desinflama com uma dieta que tenha menos trigo, menos frutose, e aumenta o espaço entre as refeições, o jejum, gente, a gente tem estudos mostrando que os marcadores de inflamação reduzem ao praticar o jejum. Então, a gente sabe que o jejum é uma terapia anti-inflamatória. Então, nesse sentido, você está cuidando da sua saúde, principalmente se você for obeso, pré-diabético, diabético e tiver resistência insulínica. Você está cuidando da sua saúde assim. Nossa, que informação. Essa live tem que ficar guardada, 7 chaves. Deixa eu ver outra que pergunta. A pessoa está perguntando, é interessante. Posso fazer jejum toda semana de 48 horas, por exemplo, uma vez por semana? Então, essa modulação de dose, ela é muito específica e é difícil falar sobre doses em geral. A gente tenta ajudar as pessoas com mídia social, etc., mas tem alguns tipos de informação que realmente dependem. Depende do que você tem de comorbidade, da sua idade, se você tem históricos de doenças importantes, se você tem arritmia, da sua composição corporal. Se você estiver querendo buscar um jejum para desinflamar, mas não tiver massa magra e nem massa gorda o suficiente para jejuar, o de 48 toda semana não é uma boa. Não mas é se o você ideal. tiver uma porcentagem de gordura, 48% de gordura corporal, poxa, é perfeito para você. Mas essa dose realmente precisa avaliar de pessoa para pessoa. Interessante. A gordura corporal é o principal fator aí que a pessoa tem que ter aquele bom senso, né, Maíra? Aí eles falam, muita gente que é magrinha me pergunta se ela pode fazer o jejum e como que é essa frequência. Aí a pessoa, né, se a pessoa não quer mais perder peso, então ela tem que equilibrar muito, na minha opinião, assim, ela tem que equilibrar não só as horas de jejum, mas como a frequência alimentar, né? A densidade alimentar, nutricional, porque ela precisa repor esses nutrientes a ponto de não consumir mais gordura corporal que já está, digamos, em déficit, né? Não sei se você concorda. É isso aí, Flávia, com certeza. Você é a acadêmica de nutrição que está mais na frente do que a maioria da inteira, né? Mas o que eu gosto de falar, assim, tem um exemplo específico que eu costumo, no consultório parece que ela só aplica jejum longo. Não, gente, eu faço muita gente não fazer jejum longo, porque apesar do jejum ser incrível, ele precisa ser feito com segurança. Então, especificamente para o grupo das mulheres com doença autoimune, que tem peso normal ou só sobrepeso, apesar dos jejuns mais longos serem uma ferramenta muito importante anti-inflamatória para melhorar, para diminuir as crises de dor nas juntas, etc., dependendo da composição corporal, não dá para fazer esses jejuns longos com muita frequência. Então, assim, dá para fazer jejum sem emagrecer? Dá. Tem até o relato de caso do Dr. Funk, que foi publicado esse ano, de uma mulher que era diabética e ela não tinha muito para emagrecer, ela já era mais para insulinopênica do que resistente à insulina, ela era diabética fazia tempo, ela fez jejuns mais longos, ela não se adaptou aos mais longos, preferiu os mais curtos e voltar com glifagem. E ela não emagreceu, assim, ela emagreceu super pouco e perdeu gordura visceral só.
Então, dá para fazer jejum sem emagrecer, mas aí você precisa de um acompanhamento mesmo. Você precisa acompanhar a sua composição corporal, não adianta a balança. Você precisa ver aonde você está emagrecendo. Você precisa ver uma dose que dê certo com você. Isso é muito pessoal mesmo, mas dá para fazer jejum sem emagrecer também. Exatamente. E hoje a gente fala muito dessa preocupação até na nutrição, são calorias, tudo são calorias, mas o nosso corpo não é como o Jason Fung fala, a gente não é um contador de calorias. Está muito mais relacionado à densidade nutricional, ao que você ingere, né? Porque hoje a gente vê muitas doenças associadas digamos, à desnutrição, mas não é que a pessoa está com peso reduzido, ela às vezes está obesa, mas é desnutrida, porque não tem nutriente, não tem vitaminas, minerais, porque faz uma alimentação lixo, né? Quando vai comer, come só porcaria, e aí não tem aquele aporte nutricional necessário, né? E aí, onde vem os problemas também. Exatamente, obesidade sarcopênica é o que a gente mais vê. Você vai fazer a composição corporal, a pessoa não tem massa magra o suficiente para proteger os ossos, para ter imunidade. E aí tá todo mundo preocupado com a dieta low carb. Ninguém percebe que o pessoal tá obeso, comendo carboidrato o dia inteiro, que não constrói nada. Não existem carboidratos essenciais, ninguém precisa de carboidrato para viver, porque a glicose é tão importante que a gente fabrica o que precisa. E aí o pessoal fica comendo pão, 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 massa, 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 brigadeiro, brigadeiro. Chega na hora de reconstruir massa magra, aonde? A pessoa não tem. Então ela tem mais risco de queda, mais risco de fratura, mais risco de infecção, porque músculo é imunidade. E aí ficam falando que jejum e cetogênica é perigoso na pandemia. Gente, perigoso é você continuar obeso e sem massa magra. Então precisa comer direito e precisa cuidar da sua obesidade, da sua resistência insulínica. Eu vou perguntar uma outra coisa que o nosso tempo está acabando. Eu tenho acompanhado alguns estudos do Walter Longo, né? Que ele tem uma linha um pouco diferente do Jason Fung, mas ele vem afirmando essa questão do jejum em tratamento complementar à quimioterapia, né? E tem demonstrado, mesmo não sendo um jejum absoluto, né? Que ele tem a The Fast Mimic Diet. E Exato. sim tem mostrado efeitos. O que você acha dessas novas descobertas aí sobre... É sensacional. Ele começou com ratos, mas é tão incrível que ele falou, gente, a gente tem que ajudar as pessoas agora. Não adianta ficar esperando 30 anos com rato, porque a gente já viu efeitos impressionantes nos ratos. Então ele já testou em humanos, inclusive saiu um agora de câncer de mama, você viu? O Fast Mimic Diet com câncer de mama comparando. Gente, assim, o mais legal é que ele criou um jeito, porque para você convencer um oncologista a mandar o paciente com câncer a não comer nada, a gente vai ter que esperar uma geração, né? Na Europa ainda dá certo, mas aqui... Então ele fez algo que é maravilhoso, que ele criou uma dieta que simula o jejum, ou seja, ela é hipocalórica, com uma boa composição, baixa em proteína para não ativar a mTOR, baixa em carboidrato para diminuir, para ativar o AMPK e diminuir o IGF-1. Então, esses mecanismos, ele consegue chegar com uma dieta, tudo bem que ela é empacotada em saquinhos. Eu e a Flávia sofremos um pouco, até a gente ficou chocado, né? Ficamos com a barrinha. Mas depois fui atrás, viu, Flávia? O protocolo alemão usa frutose, é por isso que ele usa, porque os antigos usam, e assim, eu não acredito que seja superior a gente tirar a frutose, mas enfim, funciona do mesmo jeito. E essa diminuição dos efeitos colaterais, por que ela acontece? Porque as células saudáveis do nosso corpo, elas reagem ao jejum de uma forma saudável. A gente está adaptado a isso e a gente evoluiu com o jejum. Então, quando a gente entra em jejum, a nossa célula simplesmente muda a chavinha e fala, ó, gente, não tem nutriente aqui, vamos ficar no modo economia de energia. As células cancerígenas, elas não se adaptam ao jejum. Então, o que acontece? Elas ficam mais vulneráveis ao tratamento convencional do câncer. Então, para vocês que estão ouvindo isso achando que eu e a Flávia somos malucas, não, gente, a gente está falando aqui de um cientista sério que estuda o tratamento complementar. Isso significa que você vai continuar usando o tratamento do oncologista, associando ao tratamento do jejum, porque o jejum, ele aumenta a resposta, ele pode, né? Ele aumenta em vários tipos de câncer, mas a gente ainda não estudou todos. Ele tem esse potencial de responder melhor
a quimioterapia, as células doentes respondem mais ao quimioterápico e as células saudáveis se protegem mais. Por que isso é muito interessante? Por causa dos efeitos colaterais. Tem estudos já, não muito grandes, mas já temos estudos randomizados mostrando que as pacientes têm menos efeito colateral de náusea, vômito, queda de cabelo. E o legal é que tem estudos crossover. O que significa isso? Eles pegaram, vamos supor, a paciente tinha 5 sessões de quimioterapia. Um grupo começava com o jejum e químio, e depois, no meio do protocolo, mudava para comer e fazer químio. O outro grupo começava comendo, fazendo químio, e mudava para o grupo do jejum. A adesão foi incrível e tiveram algumas pacientes que começaram com o jejum. Na outra quimioterapia que elas tiveram que comer, elas quiseram voltar para o jejum. Então, para vocês verem que é muito promissor o uso do jejum para tratamento de câncer. E eu acho importante a gente falar isso porque a gente está na infância, tá? Estamos estudando um monte e não temos nada gigante para provar. É muito promissor, especificamente câncer de mama é o que a gente mais tem resposta aí. Mas o mais legal é que você que está assistindo e não tem câncer e está com medo de pular uma refeição, saiba que até para tratamento de câncer o jejum é promissor. Então, se você tinha medo de pular uma refeição por ficar com hipoglicemia, saiba que o jejum não só é seguro, como o que não é normal é comer de 3 em 3 horas. Então, é muito importante saber dessa informação, mesmo que você não tenha câncer. Exatamente. Ai, Maíra, tá acabando. Queria te agradecer muito. Nossa, 1 hora é pouco. Eu que agradeço. Fantástica. Ideia aqui, de repente eu que só falei. Não, mas era essa a intenção. Eu gosto muito de aprender. A gente sempre troca, né, informações e é muito importante a gente ter profissionais da área, principalmente da medicina, né, para estar aqui elucidando e principalmente porque esses estudos estão lá fora do Brasil, né, Maíra? Então, o que eu digo sempre, os profissionais que vão estar à frente são esses que têm acesso, né? Hoje todo mundo pode ter acesso, mas poucos vão atrás. Mas, infelizmente, a grande população não tem acesso, não sabe onde procurar, né? E a gente é até muito criticado por estar compartilhando, porque eles acham que a gente que está inventando, e eu sempre falo, gente, não sou eu só sou uma comunicadora, uma entusiasta. Que gosto do assunto. Então, assim, é muito... Eu sou honrada de ter grandes profissionais, pessoas incríveis que estão aí, né, como porta-voz mesmo, né? E tentando trazer um pouquinho de luz, de saúde aí para essa população que está cada dia mais doente. Só gratidão por você estar aqui. Eu que te agradeço desde o começo, Flávia. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada mesmo, porque você que aceitou o meu convite. Ai, que isso. Vamos marcar uma próxima, então. Beijo. Vamos, Flávia. Beijo para você. Até. Tchau, tchau.